Boa noite, amigos. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Queria agradecer novamente o convite da casa. Eu queria dividir com vocês a escolha do tema de hoje. Hoje era um tema livre. E semana passada eu estive lá no Eurípides Barçanufo e me pediram, na semana passada, para eu falar sobre o último tema que eu desenvolvi aqui com vocês, que foi sobre a afabilidade e a doçura. E aí, eu, conversando com o pessoal lá sobre o tema, eu citei a questão 919 do Livro dos Espíritos. E aí o Bordalo tinha me feito convite já para o próximo semestre, também para tema livre. Aí ele me deu uma puxadinha assim e falou assim: então por que você não desenvolve esse tema no segundo semestre aqui? Eu falei: então tá bom. E aí pensei: então vou levar lá para o núcleo também esse tema, porque tinha sido um tema que a gente tinha desenvolvido lá na nossa casa, no Centro Espírita de Jacarepaguá. Então foi esse tema que eu pensei da gente discutir aqui hoje, né? Que é a questão 919A do Livro dos Espíritos, que vai tratar sobre essa questão. Vocês sabem do que fala essa questão? Sim. A gente sabe. Alguém lembra dessa questão? Eu não sou de decorar número, não. Mas é uma questão assim que a gente cita tanto, né? Um número tão chama a atenção. Alguém já falou aí, que eu ouvi baixinho, né? É a questão em que Kardec vai perguntar aos espíritos como é que a gente faz para acessar a nossa consciência e saber qual é a conduta mais adequada a gente seguir na vida. E essa questão, ela está inserida na parte terceira do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos seria dividido em quantas partes? Vocês estão tímidos hoje, né? É público novo? Quantas partes? 4. Eu empaco, se não responder eu empaco, né? Não paro? Da outra vez eu fui até embora, não foi? Fala para eles. 4 partes. A primeira parte é a parte que fala sobre... Alguém sabe? Alguém lembra? Só para ver se vocês estão acordados. Fala sobre A existência de Deus. Fala sobre a existência de Deus, né? A criação. Aí vem a segunda parte que fala sobre... Comunicação dos espíritos. Vocês não estudaram, não, gente? Fala sobre o mundo espiritual. O que a gente encontra do lado de lá. Essa segunda parte, ela tem 11 capítulos. Aí vem a terceira parte, que é a parte que a gente vai trabalhar hoje, que é a parte que fala sobre as leis morais. Essa terceira parte é a maior parte do Livro dos Espíritos. Ela ganha por um capítulo da parte anterior. Ela tem 12 capítulos. E depois da terceira parte, vem qual parte mesmo? A quarta, né? É a quarta parte. A quarta parte vai falar sobre as esperanças, as consolações, o que a gente encontra do lado de lá. A gente vai trabalhar a terceira parte, o último capítulo, que é o capítulo 12. E no capítulo 12, a gente vai trabalhar mais especificamente essa questão 919, que é a última questão do capítulo 12, que fala sobre as leis morais. 919 tem o desdobramento, que é a 919A. Mas antes da gente ler essa questão 919, eu separei aqui pra gente, eu espero que vocês façam a ponte, mas eu separei um item, que é o item materialismo, que está no livro 2, está lá na segunda parte. A gente voltou lá para a segunda parte, que fala sobre o mundo espiritual, no capítulo 2, que fala sobre a encarnação dos espíritos. Nesse capítulo sobre a encarnação dos espíritos tem um item que se chama materialismo. E Kardec, na pergunta 147, ele faz a seguinte pergunta para a espiritualidade. Ele fala assim: por que os anatomistas, o pessoal que faz anatomia, disseca os cadáveres, né? Por que os anatomistas, os fisiologistas, em geral, os que aprofundam as ciências da natureza, são tão frequentemente levados ao materialismo? Vocês acham que isso acontece nos dias de hoje? Vocês acham que o pessoal que trabalha com as ciências médicas, você é da área? Não? Vocês acham que acontece isso? É fácil que o cientista ele chega ao materialismo? Hoje menos? Pois é, Kardec estava preocupado com essa questão e ele pergunta isso aos espíritos. Sabe o que os espíritos vão dizer?
O fisiologista refere tudo ao que vê. Né? Você vai lá, disseca, conhece a anatomia, conhece a fisiologia, né? Conhece a bioquímica, trabalha com o que está ali visível, o que está palpável, né? O que está concreto. Então ele vai dizer, o fisiologista refere tudo ao que vê. Orgulho dos homens, que julgam saber tudo e não admitem que alguma coisa possa ultrapassar o seu entendimento. Sua própria ciência os torna presunçosos. Pensam que a natureza nada lhes pode ocultar. Eu vejo o corpo, eu disseco o corpo, não encontro a alma, não encontro o espírito, então não existe. Não estou vendo, né? Eu não palpo, os meus aparelhos do microscópio não mostram nada, então não existe. Aí você sabe que Kardec é meio chatinho, né? Ele é meio insistente, né? Aí ele continua perguntando assim, na seguinte: não é de lastimar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, ao contrário, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? Deve-se daí concluir que são perigosos os estudos, a ciência, o conhecimento? E vocês sabem que hoje, quando eu estava vindo para cá, conversando com um amigo espírita, ele falou exatamente isso para mim. Ele falou assim, eu tenho muito cuidado, eu peço muito a Deus que me livre do intelectualismo, né, do academicismo, porque o conhecimento pode levar a gente à perdição. Vamos ver o que os espíritos falam aqui, vamos ver se os espíritos concordam com essa afirmação do meu amigo, né? Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade que o materialismo seja uma consequência dos estudos, do saber acadêmico. O homem é que deles tira uma consequência falsa, já que pode abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. Então, os espíritos estão colocando o conhecimento acadêmico no rol das melhores coisas. São os espíritos que estão dizendo. Está aqui, o livro dos espíritos, Allan Kardec. Está aqui, para quem quiser consultar. Aliás, o nada os apavora mais do que gostariam que parecesse. Apavora aos materialistas. E os espíritos fortes, sabe aquele materialista convicto, forte, aquele professor da sua faculdade que chama você de bobo, que olha para você com desdém quando você tenta falar alguma coisa do plano espiritual, porque ele diz, a ciência já provou que Deus não existe. Então, esses espíritos fortes, segundo os espíritos superiores respondendo a Kardec, quase sempre são mais fanfarrões do que bravos. Tem mais bravata ali do que força realmente. A maior parte deles só é materialista por não ter nada que possa preencher esse vazio. Ante o abismo que se abre à frente deles, mostrai-lhes uma âncora de salvação e a ela se agarrarão imediatamente. Aí vem uma explicação de Kardec. Por uma aberração da inteligência, há pessoas que só veem nos seres orgânicos a ação da matéria e a esta atribuem todos os nossos atos. Veem no corpo humano apenas a máquina elétrica. Vocês sabem que o nosso corpo ele trabalha, inclusive o nosso cérebro, com descargas elétricas. É assim que a gente se comunica, é assim que o nosso cérebro ele transmite as mensagens e recebe o que a gente pega, o que a gente percebe do exterior. Não estudaram o mecanismo da vida, senão pelo funcionamento dos órgãos. Viram-se extinguir-se muitas vezes pela ruptura de um fio e nada mais enxergaram além desse fio. Não é? Muitas vezes o médico está ali tentando reanimar um corpo e dá a impressão que vai conseguir, de repente passa. Tem médico aqui? Tem médico aqui? Se eu falar besteira, vocês me corrijam. Tá? Não sou médico, mas trabalho com médico. Se eu falar besteira, vocês me corrijam. Mas já trabalhei, né, em sala, como psicólogo, ajudando ali no campo emocional para o paciente e para os profissionais, e às vezes a sensação que a gente tem é essa, assim, parece que fugiu. Então eles estão dizendo assim, se aquele profissional ele tem só a visão do corpo, se ele só estuda a vida pelo que ele palpa, quando ele vê aquele fio se extinguir, extinguiu-se, acabou.
Só um instantinho. Deixa eu voltar aqui então. Procuraram saber se restava alguma coisa, e como só acharam a matéria inerte, como não viram a alma escapar-se, não viram a fumacinha subir, não a puderam apanhar. Concluíram que tudo estava nas propriedades da matéria e que, portanto, depois da morte, o pensamento se aniquilava. Triste consequência se assim fosse, porque então não haveria nenhuma finalidade para o bem. O homem teria razão para só pensar em si e para colocar acima de tudo a satisfação de seus prazeres materiais. Os laços sociais estariam quebrados e as mais santas afeições se romperiam para sempre. Felizmente, essas ideias estão longe de ser generalizadas. Pode-se mesmo dizer que estão muito circunscritas, constituindo apenas opiniões individuais, pois em parte alguma instituíram doutrina. Uma sociedade que se fundasse sobre tais bases traria em si o germe de sua dissolução e seus membros se entredevorariam como animais ferozes. Aí eu vou pular aqui, porque o parágrafo é enorme, e vou aqui para o finalzinho da mensagem dos Espíritos. Dizem, e isso a gente já deve ter ouvido muito, dizem que ninguém voltou de lá para nos dar informações. Você tenta argumentar com o materialista, né? Mas olha só, mas tá bom, a gente não vê a alma, mas pelo pensamento e tal, né? Aí quando eles vão dizer assim, olha só, para encerrar a conversa, ninguém voltou de lá para contar. Se um dia alguém voltar para contar, tudo bem, mas ninguém voltou para contar, como é que você sabe que tem alguma coisa do outro lado? Não é verdade. Muita gente já voltou para contar e continua voltando para contar. Só que antes de Kardec, quando a gente voltava para contar, a gente voltava fora do alcance da ciência. Porque a gente voltava para o familiar, a gente voltava na comunidade religiosa, a gente voltava ali no grupo místico, no grupo espiritualista. Essa volta não havia sido estudada no campo científico antes de Kardec. Então, a resposta que se dá a essa questão que o materialista dá, quando o materialista diz que ninguém voltou para contar, o materialista está construindo um axioma que, na verdade, é um dogma. Porque o materialista não vai investigar esse campo. Então, nesse momento, o cientista está fazendo tudo menos ciência. Porque para fazer ciência, eu tenho que pegar aquele fenômeno que está aparecendo e investigar. Essa é a base da ciência. E isso Kardec fez, inclusive, com a metodologia positivista da experimentação. Mas vamos continuar aqui no comentário de Kardec. É um erro dizer-se que ninguém voltou, vai dizer Kardec. A missão do Espiritismo como ciência consiste precisamente em nos esclarecer acerca desse futuro, em fazer com que até certo ponto o toquemos com o dedo e os enxerguemos não mais pelo raciocínio, mas pelos fatos, graças às comunicações espíritas. Isto não é mais uma presunção, não é mais uma hipótese de trabalho, é um fato experimentado no laboratório espírita. Uma probabilidade sobre a qual cada um fantasiasse à vontade. Quer dizer, Kardec está dizendo, não é mais uma presunção, não é mais uma probabilidade sobre a qual a gente especulava, raciocinava, já não está mais no campo religioso, nem mais só no campo filosófico, que eram os campos que tratavam dessa questão. Agora, com a pesquisa, entrou no campo científico também. Por isso o Espiritismo é apresentado no seu tríplice aspecto. Vocês sabem, para não dormir, diz um aspecto aí do Espiritismo. Pode pedir cola. Pede cola para cola. Pode olhar para trás. Pede cola. Estou dando chance, hein? Um aspecto do Espiritismo. São 3 aspectos. Um aqui. Estou dando chance para dar ponto para a prova. Só um. Religião, outro. Filosofia, outro. Ciência. Só o pessoal de cá que respondeu, hein? Vou dar meio ponto na prova final.
Não é mais um campo que os poetas embelezem com suas ficções ou pintem de imagens alegóricas que nos enganem. É a realidade que nos aparece, porque são os próprios seres do além-túmulo que nos vêm descrever a sua situação, dizer o que fazem, permitindo-nos assistir, por assim dizer, a todas as peripécias de sua nova vida, mostrando-nos, por esse meio, a sorte inevitável que nos está reservada, de acordo com os nossos méritos e deméritos. Haverá nisso alguma coisa de antirreligioso? Pergunta Kardec. A si mesmo, né? Kardec aqui raciocinando. Muito ao contrário. Eu queria que vocês prestassem muita atenção nessa parte agora. Muito ao contrário, pois os incrédulos encontram aí a fé e os indecisos um meio de renovar o fervor e a confiança. O Espiritismo é, pois, o mais poderoso auxiliar da religião. Então, se Kardec está dizendo que o Espiritismo é o mais poderoso auxiliar da religião, neste momento, Kardec não está identificando o Espiritismo como mais uma religião, como talvez a gente queira fazer com o Espiritismo muitas vezes. O Espiritismo não é mais uma religião. O Espiritismo é uma ciência de consequências filosóficas e religiosas. Por isso os espíritos vão dizer a Kardec que não é o conhecimento acadêmico que leva o homem ao materialismo ou ao erro. O orgulho que a gente alimenta para defender e justificar o nosso egoísmo é que faz com que a gente corrompa o conhecimento acadêmico e faça mau uso da nossa capacidade intelectual. Porque é fácil botar a culpa lá, né? Mas o que os espíritos estão dizendo é que a responsabilidade é nossa. Já que é assim, é porque Deus o permite. E o permite a comunicação espírita. Já que é assim, é porque Deus o permite. E o permite para reanimar as nossas esperanças vacilantes e nos conduzir ao caminho do bem pela perspectiva do futuro. Por que eu separei esse trecho aqui, antes da gente entrar na questão 919 do Livro dos Espíritos, que vai falar sobre o conhecimento de si mesmo? Porque essa questão ela vai ser desenvolvida de uma maneira extremamente filosófica, porque é um grande filósofo que vai responder para a gente, e de uma maneira extremamente religiosa também. E a gente só vai fazer bom uso do desenvolvimento da questão 919 se a gente já tiver conseguido dar uma resposta ao materialismo. Vocês acham que é possível um espírita ser materialista? Vocês acham que é possível que um espírita seja materialista? É? Levanta o dedo, por favor, quem acha que é possível um espírita materialista. Quem acha que não é possível o espírita ser materialista? Quem não acha nada? Quem disse que não é possível o espírita ser materialista? Quando a gente pensa, por exemplo, no desencarne da gente ou de um ente querido, dá um medinho? Dá um medinho? Mas a gente não tem fé? A gente não acredita em Deus? De uma certa forma a gente está sendo materialista. A gente está confiando só na matéria. Adoeceu, fez um quadro grave, os médicos estão dizendo que, diz assim, às vezes assim, né? Agora está nas mãos de Deus, né? E aí é que o bicho pega, que aí diz pra gente que agora está nas mãos de Deus, e a minha fé, que não chega ao tamanho do grãozinho de mostarda. Então essa questão 919,
talvez ela não tenha ainda ecoado nos nossos corações, porque nós ainda somos materialistas. Que a gente ainda tem uma fezinha menor do que a fé do grão de mostarda. E talvez a nossa fé ainda esteja pequena, inclusive porque a gente despreza o conhecimento acadêmico. Porque a gente fala do preconceito que a academia tem em relação ao conhecimento espírita, mas a gente fala pouco do preconceito que o espírita, o movimento espírita, tem em relação ao conhecimento acadêmico. Quem acha que a característica mais forte do espiritismo, dessas três, filosofia, religião e ciência, quem acha que a mais forte de todas é a ciência? Levanta o dedinho, por favor. Ninguém. Levanta o dedinho, uma só. A mais forte é a ciência? Uma. A mais forte é a ciência. Dois. O pessoal vai levantando e tomando coragem. 1, 2, 3, 4. Quem dá mais? 5. A ciência é a mais forte dos três. 6. É assim, viu? Um levanta. 7. Quem dá 8 e pronto, festa. Viu? É assim. Quem acha... Não, pensei que ela fosse levantar o dedo, ela arrumou o cabelinho para trás da orelha. Quem acha que a característica mais forte do tríplice aspecto, ciência, filosofia e religião, é a filosofia? 1, 2... Levanta com vontade de braço. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mais alguém? 13. Tá bom. 14. Agora levanta o dedo. Quem acha que a característica mais forte do espiritismo é a religião? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais alguém? 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mais alguém? 14. Ganhou. 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 Quem não acha nada? Quem não acha nada? Quem acha? Eu acho que não pode ter uma mais predominante do que a outra. É um tripé. Ah, deixa eu perguntar. Faz de conta que ninguém ouviu o que ela falou, tá bom? Tudo de novo. Tudo de novo. Quem acha que não dá para separar os três aspectos? Levanta o dedo. Levantou os dois. A outra lá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ih, ganhou. Ganhou. Mas vocês estão vendo que não é um consenso. Tá vendo? Não é um consenso. Se a gente for somar quem respondeu, juntar quem respondeu que era a ciência, a filosofia e a religião, ganha de quem respondeu quem não dá para separar. E agora? E agora? Talvez esse seja o grande problema do movimento espírita. A gente não estuda Kardec. A gente não lê Kardec. Eu nem vou perguntar aqui quem já leu o Livro dos Espíritos de cabo a rabo, porque hoje eu quero jantar tranquilamente. Eu nem vou perguntar. Gente, olha só. Quem tem filhos aqui? Levanta o dedo, por favor. Quem tem filhos? Quem tem neto? Sobrinho? Todo mundo, né? Todo mundo tem uma criança perto. Uma das coisas que a gente mais se queixa hoje em dia é que as crianças e os jovens não estão lendo, não é? Quem é professor aqui? De português? Quem é professor de português, de literatura? Ô, gente, cadê os professores? Ah, tem que ter. Professor de português e literatura. O que a gente diz muito hoje em dia quando a gente fala da alfabetização? Que não existe alfabetização sem letramento, não é? Senão a gente vira um analfabeto funcional. Você junta as letrinhas, você lê lá. O sol é brilhante. Aí você pede para a criança assim, o que você entendeu daqui? Hã? Mas era para entender alguma coisa? Isso é um analfabetismo funcional. Você lê, junta as letrinhas, forma as palavras, mas você não apreende, não compreende, não capta o sentido da mensagem. Não tem mensagem, tem um bando de letra para você juntar.
E uma das coisas também que se diz, se eu falar besteira, você me corrige. Só tem ela de professor de português aqui? Só. Ela está em falta mesmo, viu? Então, se eu falar besteira, você me corrige, né? Hã? Não atuante. Ela não é atuante. Ah, não é atuante? Eu nem vou ouvir isso. Está apresentada, né? Então, mas uma das coisas que a gente diz em relação à aprendizagem da leitura é que a criança que vê o adulto lendo, muito provavelmente, na grande maioria das vezes, essa criança lerá mais. Será precocemente uma leitora. Se apaixonará pelos livros e desenvolverá o hábito da leitura. A gente não está lendo. Os adultos não estão lendo. Vir aqui, sair daqui repetindo o que o expositor falou, se der sorte do expositor não falar muita besteira, você ainda está bem na fita. E vai que o expositor fala besteira. Eu não sei vocês, né? Mas eu já andei aí em umas casas espíritas, não aqui no Rio de Janeiro, não aqui no Brasil, fora do Brasil. Gente, eu fico com calor. E nem estou na andropausa ainda não. Acho que não estou. Mas eu fico com calor. Eu já vi no púlpito espírita o pessoal defender a volta da ditadura militar. Quando não defende no púlpito, defende ali no corredorzinho, assim. Gente espírita é um bicho extremamente preconceituoso, sabia? Porque a gente está inserido na humanidade, a gente tem tudo que os outros têm. A única coisa que a gente talvez tenha mais do que o resto da humanidade é a arrogância espírita. Qual é a sua religião? Espírita, mas eu não sou do macumbeiro não, eu sou espírita kardecista, entendeu? Minha mesa nem branca é. Tem nada a ver com, entendeu? É uma pressa, porque o candomblessista e o bandista são seres inferiores, né? É uma pressa de se explicar, e depois a gente acha ruim quando as outras religiões olham pra gente de lado. Que bom, alguém discordou. Fala, por favor, querida. A pessoa fala porque nós não somos kardecistas, nós somos espíritas. O candomblessista, ele não é espírita, ele é espiritualista. E também o umbandista também. Então, isso. Não há problema com a pergunta. Você é o quê? Eu sou espírita. Se eu fosse umbandista, eu sou umbandista. Talvez, até que esse preconceito que o espírita tem, eles também têm, em vez de dizer que são congressistas, sou espírita, porque fica melhor na vida. Concordei. Eu acho que a gente não discordou, não. Estou desconfiando até que a gente falou a mesma coisa de um jeito diferente. E eu já ouvi muita gente dizer assim: se perguntar a você qual é a sua religião, não diga que é kardecista, diga que é espírita. Eu já vi gente no movimento espírita brigando por causa disso, repreendendo o outro porque ouviu o outro dizer que era kardecista. Pois é, eu também acho que não tem nenhum problema. O que eu estou chamando a atenção é a pressa, a urgência de se colocar num outro patamar. Porque, por exemplo, quando alguém diz assim, qual é a sua religião? Eu não falo assim, eu sou espírita, eu não sou católico não, sabe? Olha, eu sou espírita, eu não sou protestante não, eu não falo isso. Mas rapidamente eu digo assim, eu sou espírita, mas eu sou espírita kardecista, entendeu? É dessa urgência de eu logo dizer que eu sou. Porque se eu tenho, vamos pensar um pouquinho, né? Vamos pensar um pouquinho. Dizer que eu sou kardecista, tudo bem. Não tem problema. Quer dizer que é kardecista? Pode dizer que é kardecista. Mas se isso é muito urgente, será que eu não estou, sem querer, eu não estou me colocando num patamar um pouquinho acima dos outros? Porque se o umbandista ou o candomblessista se dizem espírita, a gente tem até uma explicação histórica para isso, né? Quando o espiritismo chega ao Brasil, quando a escravidão tinha acabado ali, né? Então o espiritismo pega esse momento. E aí a gente tem historicamente o quê? As manifestações dos escravos, dos ex-escravos, eram fortemente coibidas.
Quando o espiritismo chega aqui no Brasil, que as pessoas que eram ligadas aos cultos de origem africana começam a ouvir falar no espiritismo, que vem lá, os primeiros livros chegaram aqui em francês, o livro dos espíritos chega aqui em francês. Aí começa a ouvir e chega na mão da elite cultural. O espiritismo entra no Brasil na mão da elite cultural, dos doutos. Aí o povo que cultuava os rituais, né, que cultuava as religiões de origem africana, eles começam a ouvir falar que os doutores lá da França e os doutores do Brasil estavam agora professando uma religião que falava em espírito. Opa, a gente também fala nisso. Que pegava santo de outro jeito. Opa, eles se reúnem lá e os espíritos se manifestam, falam mais. Opa, fala de rei. Começaram a perceber que tinha uns pontos semelhantes. Aí, olha só, estavam recebendo uma repressão policial às casas de candomblé, às casas de manifestações dos cultos afrodescendentes, estavam sendo fechadas. E as pessoas, como a capoeira, eram perseguidas, eram presas, eram mortas, levavam para pancadaria, né? Descia literalmente o cacete da polícia em cima. Por sobrevivência, teve um momento que o espiritismo foi aceito, o culto espírita, a prática espírita, né, o espiritismo codificado por Kardec começou a ser aceito, rapidamente bota aqui na porta, porque a gente também é espírita. A questão de sobrevivência. Historicamente, isso se perde. Então, quando eles dizem que eles são espíritas, eles não estão fazendo isso para galgar um patamar acima, não, porque eles são muito convictos do lugar deles, têm autoestima muito preservada. É confusão histórica. Agora a gente não. A gente lê aqui na introdução do Evangelho do Livro dos Espíritos que as palavras espiritismo e espírita foram criadas por Kardec justamente para fazer a diferença, né, do termo espiritualismo e espiritualista. Porque Kardec vai dizer, é um novo espiritualismo. Então, para não fazer confusão com os espiritualismos que já existem, o catolicismo, né, os movimentos protestantes, ou as religiões de origem oriental, que são todos, acreditou em algo além da matéria, é espiritualismo, é espiritualista. Para dizer que a gente está falando de um espiritualismo específico, né, que traz alguma coisa de diferente, eu vou criar um nome novo. Não são nem os espíritos que dão esse nome. É Kardec, espiritismo, espírita. A gente sabe disso. É disso que eu estou falando. Essa pressa, essa necessidade da gente se diferenciar. Então, aí a questão 919, Kardec vai perguntar o seguinte para os espíritos. Já está no capítulo aqui na parte que fala das leis morais, os espíritos vêm falando que o egoísmo é a grande chaga da humanidade, que a humanidade está do jeito que está porque a gente é extremamente egoísta ainda, que as nossas instituições alimentam, afagam o nosso egoísmo, que a falta da educação estimula na criança e no jovem a alimentação desse sentimento, tudo para mim, tudo para mim, tudo para mim. E aí os espíritos vêm desenvolvendo com Kardec em todo esse capítulo 12 essa questão do egoísmo, e aí Kardec finaliza perguntando assim: mas então, qual é o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir ao arrastamento do mal, que os espíritos vêm dizendo que é o egoísmo, é a fonte de todo o mal da humanidade? E aí os espíritos dizem assim para Kardec: um sábio da antiguidade vos disse. Tá fraco, essa vocês sabem. Tá, 1, 2, 3 e já! Melhorou, conhece a ti mesmo. Você já tinha ouvido essa questão aqui? Você, jovem, simpático e bonitão aí, galã, qual o seu nome, por favor? Gabriel, quantos anos você tem? 15 anos. Você frequenta a mocidade? Não? Aqui na casa tem mocidade. Eu convido você a vir conhecer a mocidade. Você vai encontrar um monte de rapazes simpáticos como você, de meninas simpáticas também como você. E você vai poder estudar, por exemplo, essa questão aqui. Tá vendo, meu filho? Olha só. Conhece-te a ti mesmo. Esse é o caminho. Aí Kardec, enjoadinho como ela, fala assim: tá bom, compreendemos toda a sabedoria desta máxima, mas a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Kardec diz: conhece a si mesmo, mas a dificuldade está nisso. Como é que eu faço? Qual o meio de consegui-la? Aí, pronto.
Aí cutucou, olha a resposta. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência. Passava em revista o que havia feito e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever. Se ninguém tivera um motivo de queixar-se de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que todas as noites recordasse todas as ações que praticara durante o dia e perguntasse a si mesmo, bem ou mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo da guarda que o esclarecessem, adquiriria grande força para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistirá. Levanta o bracinho aí com a máxima sinceridade. Quem é que à noite faz prece com o seu filho, com a sua filha, antes de botá-lo para dormir? Pouquinho, hein? Pouquinho. Se eu não ensinar a minha criança a orar, ela não vai desenvolver esse hábito, dificilmente. Vai entrar na adolescência, eu vou falar assim, meu filho, você não está orando para Deus, você está com esses problemas, sai de casa sem orar, deita, não faz uma oração. Aí ele vai dizer assim para a gente, o que é isso, pai? O que é isso, mãe? Hã? Oração, não sabe o que é oração? Não, o que é isso? Você nunca fez com seu filho, com sua filha, você não ensinou como é que faz? Tem que ensinar como é que faz. Não precisa ser com palavras decoradas não, é espontaneamente, mas você tem que mostrar o ato, a significação e o efeito prático que a oração tem. Portanto, questionai-vos, interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo agistes em dada circunstância. Se fizestes alguma coisa que censuraríeis, se feita por ontem, se praticastes alguma ação que não ousarias confessar, perguntai ainda isto. Se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, chamar, você sabe o que é, né? Bater a cachuleta, desencarnar. Se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada é oculto? Pegou pesado, né? Pegou pesado, né? Se eu tivesse que desencarnar hoje, desse de cara lá com os espíritos, para quem nada é oculto, eu ficaria com vergonha? Examinai o que podeis ter feito contra Deus, depois contra o vosso próximo e finalmente contra vós mesmos. Olha que coisa linda, contra vós mesmos. Porque às vezes a gente fala assim, estou fazendo mal só para mim mesmo. Ué, mas de uma certa forma a gente não se pertence. A nossa vida não é um pertence exclusivista como a gente é a nossa roupa, nosso carro, a nossa mulher, o nosso marido, o nosso filho, sabe? Esse sentimento, né, de propriedade. As respostas acalmarão a vossa consciência ou indicarão o mal que precise ser curado. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Então vocês vejam que o espírito, aqui a espiritualidade não está dizendo que é para fazer isso para a gente ficar culpado e paralisado na culpa, porque a culpa é uma outra armadilha que mantém a gente no mesmo lugar do egoísmo e do orgulho. Porque eu me paraliso, não faço esforço de mudança, fico ali me lamentando com a minha máxima culpa e não saio do lugar. A culpa é uma desculpa que a gente arruma para continuar tudo do jeitinho que está. Então, os espíritos vão dizer assim, se você ficar muito decepcionado com você mesmo, arregaça as mangas. Se estiver tudo bem, nessa questão pelo menos, continua se perguntando, até você achar alguma coisa que a sua consciência diga para você, aqui você pisou na bola, e arregaça as mangas. Conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Mas direis, como pode alguém julgar-se a si mesmo? Como é que eu vou julgar a mim mesmo? Não está aí a ilusão do amor próprio, que atenua as faltas e as torna desculpáveis? O avarento se considera simplesmente econômico e previdente, não é isso que a gente não. Eu não sou pão duro, eu sou econômico. O orgulhoso acredita ter apenas dignidade. Eu não sou orgulhoso, né? Mas eu tenho meu amor próprio.
Tudo isso é muito certo, mas tendes um meio de controle que não vos pode enganar. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, perguntai como a qualificaríeis se praticada por outra pessoa. Entendeu? Se você estiver na dúvida se o meu comportamento foi certo ou foi errado, foi adequado ou inadequado, pensa numa outra pessoa, de preferência aquele que você considera inimigo, fazendo a mesma coisa que você. Se você o absolver, você está absolvido. Se você o condenar, você está condenado junto. Pensa naquela peste. Todo mundo, aqui não, eu sei, mas lá fora as pessoas costumam ter uma peste na vida. Pensa na peste da sua vida, fazendo aquilo que você está fazendo. Se você condenar a peste, você está condenado. Se você absolver a peste, você está absolvido. Se a censurais nos outros, aquela atitude, aquele comportamento, ela não poderia ser mais legítima caso fosses o seu autor. Porque Deus não usa de duas medidas na aplicação de sua justiça. Procurai também saber o que pensam os outros, e não desprezais a opinião dos vossos inimigos, já que estes, os inimigos, não têm nenhum interesse em disfarçar a verdade, e Deus muitas vezes os coloca ao vosso lado como um espelho. Viu? O inimigo, na verdade, é um amigo. A fim de que sejais advertidos com mais franqueza do que faria um amigo. Eu estava lá no Eurico semana passada, aí um rapaz da plateia falou assim: eu te conheço, eu conheço do Baiense. Eu falei: como é que você sabe? Você não mudou nada. Eu falei: quantos anos a gente tinha? 17. Eu falei: isso é um amigo. Os amigos, com 51 anos, ele me conhece. Não mudei nada, isso é um amigo. O inimigo não ia dizer isso, né? O inimigo diz assim: eu te reconheci. Eu falei: por quê? Com essa cara acabada. Entenderam o macete? Pergunta para o inimigo o que ele acha de você. Aquele, pois, que tem o sério desejo de melhorar-se, prescrute a sua consciência, a fim de estipar de si as más tendências, como arranca as ervas daninhas do seu jardim. Faça o balanço de sua jornada moral, avaliando o exemplo do comerciante, seus lucros e perdas. E eu vos garanto que o lucro sobrepujará os prejuízos. Se puder dizer que foi bom o seu dia, poderá dormir em paz e aguardar sem temor o despertar na outra vida. Pode dormir sossegado. Formulai, portanto, a vós mesmos perguntas claras e precisas e não temais multiplicá-las. Pode-se muito bem consagrar alguns minutos para conquistar a felicidade eterna. Não trabalhais todos os dias com vistas a juntar haveres que vos garantam repouso na velhice? Esse repouso não é objeto de todos os vossos desejos, o fim que vos faz suportar fadigas e privações passageiras? Pois bem, que é esse descanso de alguns dias, o descanso da velhice de alguns dias, perturbado pelas enfermidades do corpo, em comparação com o que espera o homem de bem. Não valerá a pena fazer alguns esforços? Sei que muitos dizem que o presente é positivo, é certo, e o futuro é incerto. Ora, é exatamente esta a ideia que estamos encarregados de destruir em vossas mentes. Pois desejamos fazer que compreendais esse futuro, de modo a não restar nenhuma dúvida em vossa alma. Foi por isso que primeiro chamamos a vossa atenção por meio de fenômenos capazes de ferir-vos os sentidos. E agora vos damos instruções que cada um de vós está encarregado de espalhar. Com esse objetivo é que ditamos o livro dos Espíritos. Vocês sabem quem ditou essa mensagem? Santo Agostinho. Eu vou ficar nervoso, hein? Santo Agostinho. Santo Agostinho deixou essa mensagem para a gente. Todo mundo diz que é uma mensagem lindíssima, né? Todo mundo diz que é uma mensagem lindíssima, mas todo mundo diz que é o trabalho mais difícil. Kardec começa dizendo isso, né? Kardec só faz a pergunta porque, desdobra a pergunta porque os Espíritos dizem que o instrumento para que a gente acabe com o mal em nós, e consequentemente na sociedade, é a gente se conhecer a si mesmo. E aí Kardec vai dizer: então, mas a dificuldade é justamente isso.
E aí, se a gente prestar atenção direitinho, se a gente ler de vez em quando, uma vez por semana esse trecho, a gente vai vendo que Agostinho, ele vai dando dicas extremamente práticas, precisas, positivas, vai dando passo a passo. Vai ficar por nossa conta a coragem de fazer isso. Mas o próprio Agostinho vai dizer pra gente que não é pra gente se culpar. Em momento nenhum ele diz isso, né? Ele fala assim, pula da ponte, amarra uma corda no pescoço, bebe cicuta. Ele não fala isso, né? Ele diz assim, faz o exame, e aí o exame vai mostrar a você aonde você precisa trabalhar. É só isso. Mas eu tenho que querer trabalhar. Eu tenho que sair da minha acomodação. Eu tenho que começar a parar de dizer, não sei se vocês já ouviram isso por aí, mas é comum aí nas casas espíritas fora do Brasil, o pessoal insistir que nós estamos no mundo de provas e expiações. Será que isso não está botando a gente num lugar de conforto? Porque se é um mundo de provas e expiações, então eu posso, né? Eu posso cometer alguns equívocos, né? Que no mundo de regeneração já não cabem determinadas coisas. Agora, se a gente começar a perceber os avanços que vêm acontecendo, se a gente perceber que nunca se legislou tanto em prol da coletividade, tanto em prol da igualdade, tanto em prol da fraternidade, a gente vai percebendo que a estrutura institucional, a estrutura das instituições, elas estão acontecendo. O mundo de regeneração está se implantando institucionalmente. Embora os espíritos digam para a gente que não há mudança institucional sem mudança do homem. Mas a impressão que dá é que, como a gente está lá na zona de conforto, a espiritualidade está arrumando a casa para ver se com isso a gente se toca e faz a nossa mudança interior. Aqui Kardec vai chamar no Obras Póstumas a prevalência da aristocracia, intelecto, moral. Então, se a gente quiser ter o prazer de estar aqui, neste grande planeta, nessa grande instituição regenerada, a gente vai precisar fazer a mudança dessa instituição particular. Se não, segundo Kardec, lá no Obras Póstumas, a gente vai começar a perder o direito de reencarnar neste planeta. Outros espíritos virão para cá, assumir essa transformação efetiva do planeta. A gente vai dar um pulinho lá nas cavernas, passar uma temporada lá, vai ajudar no avanço do progresso desses planetas, como outrora fizeram com o avanço do planeta aqui da Terra e o nosso. Tem muita gente escalada para lá. Tem muita gente? Escalada para lá. É? Pois é. Muita corrupção. Pois é. E isso é uma coisa assim, Deus, o Papai do Céu é tão bom com a gente, né, que isso é uma coisa assim de foro íntimo. Foro íntimo. Não é pra gente procurar no outro. Que aqui eu sei que não acontece. Mas nos centros espíritas fora do Brasil, o pessoal tem esse hábito de ficar olhando assim pro vizinho para ver se ele já está reformado, se ele já está merecendo um mundo de regeneração. É para olhar para dentro da gente. É para fazer isso que Agostinho está dizendo aqui, né? Agostinho está dizendo assim, todo dia de noite você faz o exame do que seu vizinho fez. Todo dia de noite você faz o exame do que sua mulher fez. Todo dia de noite você faz o exame do que seu marido fez. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo, faça o autoexame para perceber aonde você precisa melhorar. É um estímulo. Mas a gente vai precisar botar a preguiça de lado. A gente vai precisar dar a cara a tapa a gente mesmo para fazer essa transformação. Eu queria combinar uma coisa com vocês. Pode? Posso? Queria combinar uma coisa com vocês. Se eu não falei muita besteira e o pessoal da direção me convidar de novo, próxima vez que eu voltar, se eu voltar, eu queria que todos vocês levantassem o dedinho e dissessem que leram pelo menos essa questão 919. Só para poder vocês dizerem se eu falei muita besteira, para ter essa caridade de me dar um retorno. Pode ser? Tá combinado? Levanta o dedinho, quem vai assumir esse compromisso. Tem gente que não levantou o dedinho para nos comprometer.
Eu marquei quem levantou o dedinho, hein? Eu marquei, não vale faltar, hein? Ó, se vocês me convidarem de novo, não avisa que sou eu que vou voltar, não. Pra eles não faltarem. Fala aqui. Você queria colocar alguma coisa? Ah, você levantou o dedinho? Então assumiram o compromisso. Ó, eu tô marcando bem, hein? Eu queria mais uma vez agradecer a direção da casa pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês, de verdade. Vocês são extremamente acolhedores. Queria pedir a Jesus que nos abençoasse e que fortalecesse na gente essa capacidade da gente realmente se checar, fazer esse exame, porque o mundo está aí lindo, esperando por a gente. E o Espiritismo nos dá essa ferramenta. Mas a gente precisa tirar da gente os ranços dos preconceitos que a gente ainda carrega, para que a verdade espírita possa encontrar na gente, como diz Agostinho, aquele semeador que vai sair por ali, não com pretensão, mas amorosamente, espalhando a boa nova, espalhando a boa notícia. Muita paz em nossos corações.